Senhor nosso Deus e Pai, é com alegria que nós estamos aqui, continuamos a celebrar o Teu nome, adorar o Teu santo nome, Papai. Continua conosco, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Assim nós fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados? E a saudação é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Amém? Você que está participando conosco em casa, que o Senhor esteja abençoando. Quero saudar aquela rede Diamante. Você que está em casa da rede Diamante, uma das redes mais bonitas da igreja. Claro que todas as redes são bonitas. Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e 9, diz assim, está ali. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Num contexto, meus amados, lá no capítulo 1, no verso 1 e 2, Paulo diz que ele foi chamado por vontade de Deus para ser o apóstolo de Cristo Jesus. E ele fala mais, eu escrevo essa carta junto com meu irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está na cidade de Corintos. Sóstenes era um líder da sinagoga judaica em Corintos. De acordo com os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ele foi capturado, surrado, diante da multidão, na presença de Gálio, governador romano, quando ele se recusou, veja só, se recusou a fazer os procedimentos contra Paulo. Essa carta, ela também foi escrita para aqueles que em todos os lugares, em todos os tempos, adoram ao Senhor Jesus Cristo. Então essa carta, ela é para mim, ela é para você, ela é para a igreja IPI de Dourados. Amém, igreja? Ela foi escrita pensando em você que está aqui. E ela foi escrita provavelmente no primeiro semestre do ano 55 depois de Cristo. Não é? E Paulo estava em Éfeso. Enquanto Paulo estava em sua terceira viagem missionária, o apóstolo pretendia ficar ali em Éfeso para completar a sua estadia de 3 anos. Todos os grandes teólogos do primeiro século, como Clemente de Roma, Policarpo e Tertuliano, autenticam a veracidade de Paulo como autor dessa carta. Ficarei em Éfeso, porque uma grande porta se me abriu, mas há adversários. Ele fala de uma porta aberta, mas há muitos adversários, há problemas, há oposição dos judeus e não judeus. Você pode pensar que há muitas adversidades na sua vida, que o mundo está cercando você, e que não há mais nenhum caminho, mas Deus, Ele faz um caminho onde não há caminho, Ele abre portas aonde não há porta, onde tudo está fechado, Deus abre. Diante do impossível, Deus fez um caminho, abrindo o mar vermelho para o povo dele passar, e o povo passou. O mesmo pode acontecer com você que está aqui nessa noite. Esse Deus, Ele pode abrir portas que não se abrem. Amém, igreja? Talvez você está reclamando, murmurando que nenhuma porta foi aberta, está aberta para você, que você não encontra nenhuma saída, não é? E talvez tudo isso te leve a você ter uma visão rasteira, uma visão do chão, como aquela mulher lá da palavra de Deus que era corcunda, uma visão rasteira. Por isso eu quero conclamar você, leve os seus olhos para o alto, olhe para o alto, porque Salmo 121 diz assim, que do alto vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o teu socorro vem de Deus, e não é um Deus qualquer, é o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia. Meus amados, Deus fechou a porta da arca quando chovia, mas quando as águas pararam, Ele abriu a porta de novo. Noé e os seus saíram da arca para povoarem a terra. Paulo fala de uma porta aberta, uma oportunidade no ministério, um lugar para servir a Deus com liberdade no Espírito Santo. Deus cria porta, abre porta e cabe a você entrar nessa porta. E eu quero dizer para você,
uma grande oportunidade pode acontecer na tua vida. Por isso, aproveita as oportunidades. Olha para Paulo. Paulo diz assim: uma grande porta se abriu, mas tem adversários. O meu tema é: em meio às adversidades. Sim, grandes oportunidades são dadas em meio a grandes lutas, dificuldade. Olha para a cidade de Corinto, marcada pela depravação, paganismo, uma cidade portuária, onde vinha gente de todo o mundo para desfrutar os prazeres transitórios, humanamente sem chance para o Evangelho, sem chance. Mas o grande homem de Deus, ele diz: é aqui, é aqui, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou falar de Jesus. Não importa as dificuldades, não importa a adversidade, é aqui que eu vou falar de Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia aquele que diz assim: eu sou a porta. Paulo conhecia Jesus, e o primeiro ponto, tema, é tempo de oportunidade. Em meio às adversidades, é tempo de oportunidade. Creia, creia. Nesse tempo de pandemia, de incerteza, dúvidas, mortes, perdas, que o Senhor vai abrir uma grande porta. Amém, igreja? Deus vai abrir. O Senhor Jesus, falando em Apocalipse capítulo 3, 7, ele diz assim: o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e abre todas as portas e fecha, é esse Jesus. Como servo de um Deus vivo, nós precisamos estar antenados às oportunidades que Ele vai abrindo em nossas vidas, no ministério, na vida familiar, na vida profissional, desde que estejamos buscando a vontade e fazer a vontade do Senhor. A vida de Paulo foi buscar portas abertas no mundo conhecido. Às vezes ele ia de navio, às vezes a cavalo, às vezes ele ia a pé. Para ele não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Paulo diz que uma grande porta se havia aberto. Não era barreira, não era uma passagem para compartilhar o Evangelho. Mesmo diante de adversário e adversidade, ele não estava disposto a abandonar o barco. Ele não estava disposto. Sabe por quê? Porque é um tempo de oportunidade. A igreja nunca parou nessa pandemia. Quero dizer para vocês, a igreja nunca fechou. Nunca deixou de atender alguém, nunca deixou de levar uma cesta básica, nunca deixou de dar um remédio, nunca deixou de orar pelos necessitados e fazer uma visita mesmo nessa pandemia, meus amados. Sabe por quê? Porque esse é o tempo que Deus está dando oportunidade para mim e para você. Se você está procurando grandes oportunidades, descubra um grande problema, dizia Martinho Lutero. E esse é o tempo oportuno. Segundo ponto, em meio às adversidades, Deus abre e Deus fecha portas. Porque uma grande porta se abriu para mim e há adversários. Uma grande porta, diz Paulo. Essa porta se abriu, mas havia adversários. E adversários de morte. E nós vemos isso no ministério de Paulo. Meus amados, Paulo era perseguido. Paulo foi preso, açoitado, apedrejado, mas ele não abandonou o barco. O que temos aprendido nessa pandemia? O que você tem aprendido nessa pandemia? Qual aprendizado que você tem levado? Resolve você perguntar: por que, Senhor, por que dessa pandemia? Por que desse Covid-19? Não, em vez disso, você precisa aprender que lições eu tiro de tudo isso. Lembre-se, em meio às adversidades, Deus abre e fecha a porta. Eu fiz uma enquete com a rede mais bonita, com a rede Diamante. Perguntei para eles: o que vocês aprenderam nesse tempo? O que vocês estão entendendo desse tempo? E olha, as respostas foram tremendas. Pastor, eu aprendi a fazer pães, pão de alho, pão de milho, pão integral, pão. Outra falou: pastor, eu aprendi a fazer bolo. A outra diz assim: pastor, eu aprendi a cozinhar. Claro que eu tenho que provar tudo isso, né? Outra diz assim: pastor, eu aprendi a costurar. Fazia tanto tempo que eu queria aprender. Pastor, é incrível, mas eu aprendi a olhar para aquilo que eu já tenho, aquilo que o Senhor me deu e agradecer a Deus.
Foi um tempo precioso para esse grupo, pois em meio às diversidades, portas de oportunidade foram acrescentadas, uma grande porta foi aberta, diz Paulo, mas tem oposição e adversário, objeções, lutas, afronta, mas eu não vou fugir, que você possa dizer também, eu não vou fugir. Agora, quantos vão embora? Quantos desistem? Abandonam o barco? Declaram, assim não consigo trabalhar, com oposição não consigo trabalhar. Os 12 espias foram enviados para a terra, grandes oportunidades estavam sendo dadas para eles. Conhecerem a terra, não é? Estudar aquela terra, verificar se era verdade ou não, o que Deus falara, que era uma terra de leite e mel. Mas não foram isso que eles viram, meus amados. 10 voltaram declarando, a terra é boa, sim. Trouxemos até um cacho de uva em 2, porque era tão grande. Mas nós não podemos. Há gigantes tão grandes, que nós nos sentíamos e parecíamos como gafanhoto, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir, nós não podemos, sabe qual é a decisão? Vamos desistir. E causar um grande alvoroço, um tumulto no arraial de Deus. Grandes perdas. Esses 10 não entraram na terra prometida, ficaram pelo caminho. Eles esqueceram completamente o que Deus havia feito e realizado. Quantas vezes você esquece o que Deus tem feito na sua vida? Em meio às adversidades, Deus estava abrindo portas. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou. Deus fez surgir água da rocha para aquele povo beber. As muralhas de Jericó vieram ao chão sem um dinamite, mas pelo poder de Deus. Interessante, a Bíblia fala que o sapato, vamos colocar o sapato da criança crescia, a criança crescia, crescia o sapato, a roupa crescia, a criança crescia, crescia a roupa. Esse era o Deus que faz o impossível. Quantos que nesse tempo de adversidade fugiram, abandonaram, por não aguentarem conviver na família? Sabe por quê? Porque não estão firmados no Senhor. E quando vem uma adversidade, o melhor é fugir, não enfrentar, não buscar o Senhor. Aquilo que é vontade de Deus, mesmo que se apresente com dificuldade. E muitos adversários têm prioridade, porque vem de Deus. Porque é Deus que está abrindo e dando oportunidade, igreja. A verdade é que muitas vezes nós damos desculpa, não posso, não sei, e nós não fazemos a obra do Senhor, e Deus vai te cobrar isso, Deus vai te cobrar isso. Uma empresa de calçados, ela contratou vários funcionários, e ela treinou esses funcionários para ir para outros países venderem os seus produtos. Foi enviado um jovem para um país da África. Esse jovem chegou lá e ele percebeu que ninguém usava calçados. E ele mandou um telegrama com urgência. Ele diz o seguinte: olha, comprem passagem para mim que eu vou retornar. Aqui não tem jeito, ninguém usa calçado. A empresa então comprou e ele voltou e ele relatou tudo. Olha, lá não adianta. Ninguém usa calçado. Mas a diretoria não se conformou. E ela enviou outro. E esse chegando lá, ele visitou. E ele também mandou um telegrama com urgência. Ele dizia: podem dobrar os pedidos, porque aqui ninguém usa calçado, mas a partir de hoje todos vão usar, porque uma grande porta de oportunidade Deus está dando para nós. Aleluia, tem que ser assim os nossos pensamentos. Deus está abrindo portas, Deus sempre abre. O que nós precisamos é estar atento, é você estar atento às portas, oportunidades que Ele está te dando, e são grandes. Quantas vezes você desprezou aquela porta que Deus abriu? Talvez hoje você precise dar um passo de fé na direção daquilo que Deus já te abriu. A vida cristã, ela precisa ser vivida segundo o calendário de Deus e não o meu, não o seu. Dê hoje então esse passo que falta e veja o poder de Deus na tua vida. Em meio às adversidades, o terceiro ponto, você pode escolher entrar ou sair. Paulo em Filipenses 1, 21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ou seja, Paulo diz, eu vou entrar, eu vou avançar, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, nada vai me impedir. Ele mesmo declara, se Deus é por mim, se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Meus amados, nós muitas vezes falamos isso, mas na prática, Paulo estava dizendo, eu vou enfrentar, eu não vou desistir. Eu vou dedicar a minha vida ao Evangelho. A Bíblia, como palavra de Deus, ela nos convida a tomarmos posição, sabe? Com fé, em meio às lutas, às diversidades. Ela insista, tome posição. Eis que propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham. E eu fico imaginando Deus falando para Moisés, e Moisés relatando para o povo com aquela voz pesada. Ele dizia assim, pelo amor de Deus, tomem decisões, assumam suas posições, porque vocês estão desistindo agora. Deus está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolham a vida, diz Deus, para que vocês vivam. Porque vocês querem desistir, e muitos desistiram, porque escolheram a morte e a maldição. Neemias, meus amados, no meio do caos de Jerusalém, a cidade totalmente destruída, tudo no chão, ele conclama o povo para trabalhar, mostrando, olha, vai ser um trabalho duro, vai ser um trabalho cansativo, mas Deus está conosco. Qual foi a resposta do povo? O povo, meus amados, pôs a mão no arado, trabalhou com afinco. Neemias colocou guardas para proteger quem estava consertando os muros. Em 52 dias, eles completaram a obra e fizeram uma grande festa, aleluia. É isso que nós precisamos. É isso que Deus quer de mim e de você. Pare de dar desculpa, assuma teu papel na tua casa, na tua família, no trabalho, na escola, na igreja. Assuma teu papel, escolha uma posição e tomar posição, marque a sua geração, marque com trabalho, dedicação, empenho e fé, alegria, pois a obra não vai parar não, mas Deus espera contar contigo. O povo no tempo de Noé teve oportunidade, mas perdeu. E chegou um momento que Deus fechou a porta. Quem estava fora não teve salvação. Perderam oportunidade. Fizeram escolhas erradas. Devido à decisão de Paulo de não desistir, o Evangelho chegou para nós. E chegou no mundo conhecido. Agora, esse foi o tempo de Paulo. E o seu tempo? E as suas oportunidades? Você tem aproveitado? Será que você tem declarado, não vou parar? Um amigo de um seminarista que se preparava para a vida religiosa, ele resolveu passar alguma semana em companhia lá no mosteiro. Certa tarde ele entrou no templo do mosteiro e encontrou seu amigo estudante sentado em cima do altar, sorrindo. Ele perguntou, por que você está sorrindo? Porque entendo o significado das bananas, disse o estudante, abrindo a bolsa que carregava e tirando uma banana podre de dentro dela. E ele diz assim, esta é a vida que passou e não foi aproveitada no momento certo. Portas que foram abertas, mas não entrou e agora é tarde demais. Em seguida, ele tirou uma banana bem verde e mostrou e tornou a guardar. E ele disse, essa é a vida que ainda não aconteceu, é preciso esperar o momento certo. Finalmente, ele tirou uma banana madura, descascou e dividiu com o seu amigo, dizendo, esse é o momento presente, saiba vivê-lo sem medo. E aproveite para desfrutar, mesmo com adversidade, com problemas, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Entre por essa porta chamada oportunidade. Meus amados, até na hora da morte, Deus dá oportunidade, portas são abertas. Eu fui chamado no trabalho que eu faço num dos hospitais. Uma médica me falou, vai lá e fale com a família, porque o pai faleceu. Falei que o pai teve uma oportunidade na hora da morte. Quando eu orei, eu levei ele a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A porta do céu se abriu para aquele homem. E ele não perdeu a última oportunidade da sua vida. E ele aceitou. 2 dias depois, ele faleceu. E eu estava ali então falando com a família. Será que vamos esperar estar num leito de enfermidade na beira da morte para tomar decisão?
Você precisa sair daqui hoje tomando decisão. Saia daqui. Hoje, Jesus vem até você e bate. Quero entrar. Tempo de oportunidade é tempo. Aliás, no meio da adversidade é tempo de oportunidade. No meio da adversidade, Deus abre e Deus fecha a porta. No meio da adversidade, você pode escolher entrar ou não entrar. É uma decisão sua. Hoje, se ouvires a sua voz e você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Não feche o coração, porque isso pode trazer sérias consequências para você. Ah, meus amados, o nosso Deus, Ele tem coisas tremendas para você, mas Ele quer que você assuma uma posição. Há uma canção que fala que Deus é fiel. Esse Deus é fiel. Sabe, meus amados, no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio de todos os problemas, se Deus te abre uma porta, se Deus está te dando oportunidade, entre, aproveite, não perca, porque coisas grandes Deus está fazendo. É tempo de oportunidade. Deus abre e fecha as portas. Entre. Moisés falando para o povo, escolham a bênção. Vamos ouvir e vamos cantar. Vamos colocar de pé para cantarmos essa canção. Em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus volta pela manhã para novamente o sol brilhar, encherá de alegria os seus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, se eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos orar. Eu gostaria que você realmente fechasse os teus olhos. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem dado, com portas que Ele tem aberta para você, para sua casa. Talvez você está ainda murmurando, reclamando, mas Deus quer que você tome uma posição nessa noite, porque Ele vai estar contigo. Pai, eu te agradeço imensamente pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus, é o mesmo Deus de ontem, hoje, será sempre. Se o Senhor abrir uma porta para Paulo, o Senhor pode abrir para nós dessa igreja, mas que ninguém fuja, Pai, que ninguém seja covarde, Senhor, que essa igreja possa se colocar de pé, ó Pai, avançar, prosseguir, viver o Evangelho, ser testemunha viva do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tome essa igreja e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.